Mais um Fortuna Crítica com esse trio mais colorido do que o arco-íris e esse bar mais famoso do mundo com a Jota no comando. O convidado bebe a Jota um café. Um café. Bom. You want some coffee? Yes or no? Yes. O nosso convidado de hoje, ele entende de astronomia. Mas antes, para começar o programa, nós temos nosso quadro Ofertas Implacáveis. Vamos ver. Corta-se cabelo masculino ao vivo. Que diabo é isso? Boa, vai. Comida caseira, Malmitex, alívio. Tá bom. Perigo. Depressão na vida. Oh, meu pai. Compra-se geladeira, viva ou morta? Oh, meu Deus do céu. O homem achou o caminho da lua, mas até hoje não consegue achar o cesto de lixo. É verdade. Talvez nosso convidado até responda aí. Senhores, vamos rodar a vinheta, né? E receber o nosso convidado e conversar um pouco sobre os astros. Roda a vinheta! Ele é especialista em astronomia e trabalhou na Agência Espacial Brasileira. Hoje eu converso com Rui Botelho. E aí, Rui, tudo bem? Tudo beleza. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Como é que você se interessou pela astronomia? Bem, eu acho que toda criança, acho que toda pessoa, desde pequeno, todo mundo tem um fascínio, né? É natural no ser humano. Eu acho que até é uma coisa que a gente herda dos nossos ancestrais, porque a astronomia é a ciência mais antiga, que dizem, né? Que é a mais antiga da humanidade. Dela derivam diversas outras ciências. Eu não digo que eu sou aficionado só pela astronomia, eu sou aficionado por todas as ciências espaciais. E sendo a astronomia a principal, né, a mais antiga das ciências, outras ciências derivam dela, como a astrofísica, a astronáutica e outras tantas. Então, a história da humanidade, de um modo geral, do desenvolvimento das ciências, está muito ligada à astronomia, né? Quando a gente pensa que na Grécia Antiga, um grego, né, chamado Eratóstenes, ele, somente com o conhecimento e observação dos astros, da posição do Sol, ele calculou o diâmetro do planeta Terra com um erro de pouco menos de 200 quilômetros, né? Você vê que é algo muito antigo, e tudo baseado em quê? Astronomia, matemática, física, todos eles estão muito relacionados. Então, eu acho que a paixão pela astronomia, astronáutica, por todas as ciências espaciais, eu acho que é algo que a gente, de certo modo, herda. Qual é a criança que não se emociona? Qual é a pessoa que não se emociona quando está num local? A gente vive na cidade, então é mais difícil observar os astros. Mas quem é que não se emociona quando olha para o céu e vê aquela quantidade de estrelas e não se pergunta o que é que tem lá? Como é por lá? Acho que tudo isso é o motivo de as pessoas se apaixonarem e todo mundo se encanta. Quando a gente tem tempo, essa vida corrida que a gente tem de cidade, correria, vai, trânsito, engarrafamento, mas quando você vai para um lugar mais afastado, que você está no silêncio, que você está numa região um pouco mais escura, que
a luminosidade da cidade não atrapalha a observação. Quem é que não se encanta em parar numa praia? Tive a oportunidade de uma infância muito boa, criada na Ilha de Itaparica, né? Então, em Ponta de Areia, e naquela época não tinha tanta iluminação assim. Sim. Eu estou com 52, então, na minha infância. Quantas noites eu passei, botava a cadeira na praia, inclinava a cadeira e ficava olhando para o céu, observando as estrelas, vendo o tempo passar, as estrelas. Uma estrela cadente aqui, outra ali. Quem é que não se emociona com isso? Então, assim... Eu já chavequei muito com essas estrelas. Eu ficava em Jiribatuba. Você conhecia Jiribatuba? Não conheço. Final da ilha. Assim, lá mais pro lado de Aratuba, aquela... É bem lá perto da Barra do Pote. Barra do Ende, é a última ilha. Sim. Jiribatuba descia e tal. Eu ficava... Que, inclusive, era até um pouco menos movimentado até pouco tempo atrás, né? Expandiu muito para lá também a questão de condomínios, né? Urbanização. A gente não vê nem o céu mais. Dá nem para ver. Mas sim, aí você explicou como você se interessou por astronomia. Isso, qualquer criança, tal. Agora me diz uma coisa, como é que você se interessou pelo Vitória? Porque eu vou dizer... O Vitória é uma questão de família, né? Meu avô, né? Meu saudoso avô Antônio Carlos Botelho, ele era torcedor do Vitória. Minha mãe, torcedora do Vitória. Meu pai é torcedor do Bahia. Enrustido, né? Porque como ele foi casar com minha mãe, ele escondia de meu avô que ele era Bahia. Depois que botou a aliança no dedo, aí ele começou a abrir um pouco mais o jogo. Mas para não criar atrito dentro de casa, ele dizia que torcia para o Ipiranga. Mas você vê que é o pai, pelo menos, o pai salvou a família, né? Isso aplica para o nosso público, que é a astronomia, né? Bem, a astronomia, como eu falei, é uma ciência muito antiga. Ela é a ciência que estuda os corpos, né? Estuda os astros, inclusive a própria Terra, né? E a relação desses astros entre si. Então, ela é uma ciência que observa todos os astros, o comportamento dele e as suas interações. Então, basicamente, a astronomia é isso aí. E dela derivam a astrofísica. A astrofísica é um ramo que deriva da astronomia, onde vai se estudar os fenômenos físicos do comportamento, da interação e da composição desses astros, né? Astrobiologia, astrofísica, astrometria, astroquímica, astroestelar, astroplanetário, galáctica, cosmologia. Também. Então você vê de quantas ciências sub-ramos derivam da astronomia. Quem foram os maiores astrônomos na história? E até algo interessante, né? A astrologia não é considerada uma ciência hoje em dia, porque ela não se baseia no conceito da ciência, né? No conceito da ciência definido pelos gregos, né? Então, você não consegue reproduzir fenômenos, isolar esses fenômenos e caracterizá-los e torná-los reprodutíveis, né? Que é uma característica da ciência. Mas a astronomia e a astrologia, elas nasceram juntas, porque no início da humanidade, as pessoas sabiam que os astros, e eles têm influência nas nossas vidas, nas marés, nas mulheres quando estão grávidas, a lua influencia também, né? Então tem uma influência dos astros sobre o planeta e sobre os seres. Mas a astronomia, ela se baseou na observação baseada nos princípios da ciência. E a astrologia não. Mas, assim, os principais nomes que nós temos da astronomia são pessoas, assim, são vultos na história. Vultos mais antigos, como eu citei, da própria Grécia Antiga, mas você tem também Galileu, você tem Copérnico, você tem Kepler. E aí, mais modernos, você tem, já na parte da astrofísica, mas também da astronomia, você tem o próprio Einstein, que a partir dos conhecimentos que vieram aí de Newton, esqueci Newton, pelo amor de Deus, né? Não podemos esquecer Isaac Newton,
né? Eu pulei aí Isaac Newton. Dá Falei até de uma Kepler e não falei de Newton. Né? Até uma mexida. Então, assim, baseado nisso, o Einstein foi além. Então, ele definiu os princípios e definiu o que é a velocidade da luz, a relação entre massa e energia, né? E a velocidade e a massa dos corpos e a velocidade com que eles exercem, eles podem exercer e a energia necessária para que eles exerçam aquela velocidade no cosmos. Você tem, mais recentemente, o próprio Stephen Hawking, né? Que é o idealizador da teoria do Big Bang. Então, existem grandes nomes na história e a ciência, ela é assim, né? A ciência é você construir um castelinho onde cada andar de cima é sustentado pelo conhecimento da base. Então, no início, né, Galileu quase foi morto, né? Porque ele dizia que a Terra que girava em torno do Sol, né? Então, quase ele vai na Inquisição, né? E muito disso porque as pessoas não entendiam esse conceito de ciência e eram muito ligadas a questões dogmáticas, questões de outras ordens, né? De crenças, de mitos, e não baseadas em ciência, né? A igreja falava mais alto. Quais países têm os programas espaciais mais desenvolvidos? Bem, indo para a astronáutica, que é também derivada da astronomia, onde você tem os programas espaciais, eles já levam a astronomia para outro patamar. Por quê? Porque você pode observar os astros, você pode fazer essa observação. Eu estava até conversando com o pessoal da produção, me mostrando fotos. Eu tirei uma foto, eu estava falando sobre a questão de observação. Deve ser, André. Claro, já acertou. Ele tirou uma foto da Via Láctea, dos astros, falando, Rui, quando eu vou para o local assim, eu consigo ter uma melhor qualidade e tal. Sobre a questão da poluição luminosa. Compra tudo na internet. Isso. As fotos ele compra tudo. Aí eu não sei. Ele me mostrou uma foto e disse que era dele. Estou dizendo. E então, antes da astronomia, você observava os astros a partir da Terra. Com a possibilidade de você navegar e você ir para o espaço, que é a chamada astronomia in situ. Você colocar telescópios no espaço, você melhora a qualidade da observação, né? Você tem um trade-off aí, né? Tem um ganho e perda aí que você tem que equacionar. Por quê? Para botar um telescópio muito pesado no espaço custa muito. Então, comparado com os telescópios daqui da Terra, os telescópios que vão ao espaço são muito menores do que os que nós temos na Terra. Mas eles ganham em qualidade de observação. Por quê? Porque a nossa atmosfera, que nos protege dos raios, da radiação solar, das tempestades solares, ela cria essa barreira e permite com que a gente viva sobre o planeta e não sob o planeta, né? Para não sermos incinerados, como no caso de Marte ou Vênus, né? Esse telescópio no espaço, ele não tem a barreira da atmosfera, né? Das diversas camadas de nuvem, de umidade que atrapalham na observação. Então, estando no espaço, você passa para um outro patamar. E a exploração espacial, os principais países, como você fez a pergunta, são os históricos, né? Quem começou essa corrida são os Estados Unidos, hoje a Rússia, né, que herdou o programa espacial da antiga União Soviética. Nós temos a Europa de um modo geral, mas eu poderia citar individualmente a Alemanha, o Reino Unido, a França, principalmente, e a Itália. Nós temos o Japão, nós temos a Índia, a China, certo? E outros países aí que estão se apresentando também, né? A Coreia do Sul está com um programa espacial também bastante interessante. E hoje em dia, cada vez mais, os países estão criando suas agências espaciais para gerenciar esses seus programas espaciais. Alguns têm capacidade de levar seus objetos, seus satélites, seus telescópios ao espaço, outros não, certo? Mas cada dia mais você vê o homem se direcionando para o espaço e a economia espacial, baseada nesse novo momento
que agora nós vivemos com o New Space, que é o aumento da participação da iniciativa privada, das empresas privadas, na economia espacial. Porque na primeira corrida espacial, na década de 50, 60, 70, até 80, 90, eram demandas governamentais. A primeira parte era uma corrida baseada na Guerra Fria, então era aquela disputa. Depois viu-se que dessa disputa, bem, alguém tem que pagar essa conta. Mas você transmitir dados por satélite é interessante, porque eu posso comunicar a vários locais do mundo, né, sem ter que ficar retransmitindo antena por antena. Então, por exemplo, a Copa de 70 foi a primeira Copa transmitida via satélite. E só foi possível por causa das tecnologias espaciais que foram desenvolvidas na época da Guerra Fria. Então, de certo modo, a Guerra Fria, nesse caminho espacial, trouxe muitos benefícios, porque essa tecnologia acabou sendo espalhada para a sociedade, trazendo benefícios e movimentando a economia. Mas antes, muito governamental, de grandes conglomerados. E hoje em dia você tem empresas, startups espaciais surgindo no mundo todo e até aqui no Brasil, com produtos, soluções, tecnologias. Algumas desenvolvem foguetes, outras desenvolvem satélites, outras desenvolvem tecnologias para pegar as imagens e os dados de satélites e melhor processá-los usando inteligência artificial, data mining. Sim. Então, assim, é um mercado que, nos próximos anos, ela vai movimentar US$ 1 trilhão. Então, é algo que está sendo um novo fenômeno no mundo, essa economia espacial. Alzenreisen, que foi presidente dos Estados Unidos, ele lançou, na época, quando ele era secretário de governo, ele fundou a NASA e aquela coisa, a ARPANET. A ARPANET é a filha, ou a mãe, né, vamos dizer assim, a mãe da internet hoje. Alzenreisen, ele criou esse programa, que vinha mais ou menos ali no período da guerra, né, que ele lançaram, né. Você falou da transmissão da Copa, eu vi recentemente como uma TV ficou de preto e branco para colorido, um negócio interessante, né? O corte daquela... Tem, eu acho que vários locais que registraram esse momento. E a Copa de 70, é verdade, a Copa de 70 ela veio toda via já uma tecnologia diferente que a gente achava que vinha até um extraterrestre. Eu lembro que eu tinha 1 ano de nascido. Né? Você esteve na China, né? Tive. Como foi essa experiência? Fantástica. Né? Fantástico em termos profissionais e técnicos, mas também em termos culturais e de conhecer a outra civilização, né? Outro mundo. Né? Hoje o mundo está globalizado, a gente tem muita informação de tudo, mas quando você vai para um país oriental, porque toda a sociedade ocidental, ela tem mais em comum, né? Nós aqui na América, muito ligados historicamente aos europeus, né? E tal. Na África também, pela questão mas a cultura, a sabedoria... É milenar. É milenar. Foi muito, muito interessante lá essa visita, né? Isso se sucedeu por uma sequência de fatores, né? Eu sou formado em tecnologia, né? E tenho um mestrado na UFBA em mecatrônica. E eu resolvi fazer o doutorado, né? E em 2013 resolvi fazer o doutorado. Procurei um ex-professor meu da graduação que me deu um probleminha ligado na área espacial, que era desenvolver um sistema de controle de atitude, né? Do direcionamento e movimentação do satélite em órbita, para um problema que esse satélite ele teria que ter um sistema de controle que desviasse o satélite de detritos espaciais. Hoje a órbita da Terra é cheia de detritos. São restos de satélites, de foguetes. Às vezes um astronauta deixa uma chave de fenda cair da mão dele, né? E aquilo ali vira um detrito. Por quê? Qualquer coisa que esteja orbitando a Terra está voando a 28 mil km por hora. Então, uma pequena porca, um pequeno parafuso
pequeno mesmo, de gramas, né? A 28 mil quilômetros por hora, uma porca desse tamanho aqui, mais ou menos, de alguns gramas, ele tem energia cinética suficiente para perfurar e matar uma pessoa, perfurar um outro satélite. Então, o problema dos detritos espaciais é um problema muito grande, né, que vem se tentando enfrentar. E ele me trouxe esse problema. E eu comecei a pesquisar, fiquei um ano estudando, preparando o projeto para submeter para o doutorado. Né? E nesse ano, eu me apropriei muito desses conhecimentos. Né? Eu nunca tinha estudado para a área espacial. Eu sempre fui entusiasta, mas nunca tinha estudado especificamente para a área espacial. Em 2014, quando eu estou para entregar o projeto, para submeter para a comissão da banca da UFMA para o processo seletivo, eu recebo um e-mail, né, hoje, internet, tudo, você fala alguma coisa aqui, daqui a pouco está chegando a propaganda, mas já em 2014, não sei por que cargas d'água, acho que eu estava pesquisando muito no Google, procurando artigos na área espacial, né, para o estudo, e eu recebi um e-mail de um site desse de concurso, Agência Espacial Brasileira republica o edital, quer dizer, tinha sido publicado o edital de um concurso, que por algum motivo alguém entrou com um recurso, a EB teve que retornar, refazer o edital, e republicar e conceder novo prazo de inscrição. Eu disse, eu estou com um projeto aqui que eu estou estudando para o doutorado, a Agência Espacial publicou aqui um novo edital, deixa eu ver aqui como é esse edital, fui lá procurar. E quando vi o conteúdo de foguete, eu não entendo muito, entendo geral. Mas de satélite, isso que está aqui no programa, eu sei. E aí, eu entreguei o projeto em julho, na UFBA, fui admitido em agosto, e me inscrevi na EB, fiz o concurso em outubro de 2014. Aí você foi trabalhar na Agência Espacial Brasileira. Isso só foi em 2016, porque teve muito recurso, impugnação, gente que pediu para recontar ponto, uma guerra de foice, né? Esse concurso foi 2 anos até chamar. Só que nesse meio tempo, antes de eu ser chamado na agência, em janeiro, a própria Agência Espacial publicou um edital através de um convênio com o governo chinês para selecionar 2 brasileiros para irem estudar na China. Eu não era da agência ainda. Era um concurso nacional, né, para pesquisadores na área espacial. Como eu estava no doutorado, estava pesquisando na área espacial, eu submeti, fui selecionado, né, nessas 2 vagas. E o governo chinês pagou tudo. E aí foi que eu fui para a China. Isso em maio de 2016. Passei 20 dias na China, numa universidade chinesa, que é a Universidade de Beihang, uma universidade que ela só tem tudo lá em engenharia química para a área espacial, engenharia elétrica para a área espacial. São 28 mil estudantes. E não é a única, é uma das. Na China tudo é superlativo. Sim. Mas o Museu Aeroespacial Chinês de Pequim fica dentro da universidade, só para você ter ideia. É enorme, é um mundo. E eu passei 20 dias lá estudando sobre sistemas de posicionamento por satélite e navegação. Aí eram pessoas de vários países do mundo, né? E eu fiquei 20 dias lá. E foi uma experiência fantástica. Eu estou curioso do seu doutorado lá. A porca pegou ou não pegou? Porque você sabe como é que funciona isso, né? Eu não sei se vocês sabem. Tem um gásinho, né? Que ele vai descendo, ele sobe. Quando aquele gás acaba, o satélite é desativado. Isso. Aí vira lixo. Isso. Aí manda outro pro lugar lá, porque tem que ter o satélite. Isso. Então, como é que você conseguiu fazer isso? Bem, o projeto... Ou não fez? Não, a gente apresentou lá o projeto. O projeto era o seguinte. Partindo de algumas premissas de que você consegue detectar da Terra detritos. Você tem um sistema de radares que eles pegam detritos de até 1 centímetro quadrado. Certo. Menores do que 1 centímetro quadrado, que é essa porquinha que eu falei, esse parafusinho, não consegue pegar da Terra. A ideia seria embarcar um radar num satélite, com esse radar com a capacidade de detectar esse detrito já no espaço, a 3 quilômetros de distância. Era uma premissa do projeto. Detectando com 3 quilômetros de distância, eu tinha que calcular o tempo de processamento para ele identificar se aquele detrito iria colidir ou não, iria entrar em conjunção, o termo técnico iria haver uma conjunção entre a trajetória do satélite e o detrito
considerando uma margem de segurança, certo? Isso para um detrito, só que no espaço, um detrito, ele nunca está sozinho, ele sempre está acompanhado de outros detritos. Chama nuvem de detritos. Então o projeto era, primeiro, considerando um detrito, eu consigo identificar ele? Consigo. Eu consigo identificar se vai haver colisão? Sim. E se houver possibilidade de colisão, qual é a trajetória que eu posso fazer para gastar a menor quantidade de combustível possível? Quer dizer, já entra na parte de otimização da trajetória para tirar ele da rota de colisão. Isso para um detrito. Feito isso, essa primeira parte do trabalho, a segunda parte foi, sim, eu consigo desviar de um detrito. E agora, se eu tiver múltiplos detritos, eu desvio de um, posso me bater com outro. Então, ele tem que calcular para todos e depois ver. Eu consigo montar uma trajetória de desvio desses todos? Consigo. Essa trajetória já é outra parte. É a melhor trajetória, a que vai me ser menos custosa em termos de manobra e de combustível. Aí, essa era a outra parte final do trabalho. Caiu o satélite, gente. Um cafezinho? Eu tomo uma água aqui. Quer um cafezinho? Aceita um café? Aceito, sim. Café. A gente que é de tecnologia, a gente é movida a café. É engraçado, eu tomo tanto café que... transformando cafeína em código. Eu tomo café e chego à noite, estou com sono danado. Você perde o sono? Eu não perco o sono. Minha esposa se dana comigo. Porque às vezes a gente está viajando de avião, eu entro no avião, eu sento na cadeira, aquele tremidinha que fica lá do avião, quando liga o motorzinho, fica aquela trepidaçãozinha já menina. E minha esposa não dorme, ela se irrita comigo, eu não perco o sono por nada. Mas assim, eu evito hoje em dia tomar café à noite. Porque... A Jota, ele não quer o café, não. Mas você falou uma coisa que é mesmo, eu acho que deve ser da área. Eu também sou da área de tecnologia e eu entro no avião e durmo. Eu consigo dormir, é pior até do que... Se eu for sozinho, eu perco as refeições. Hein? Minha esposa é que me acorda. Eu deito, o avião já está... Fechou a porta, já estou começando a balançar a cabeça e já durmo. E venho dormindo. Mas na área de tecnologia, hoje você está na... Eu sou concursado da Embasa. Eu já era. Quando eu fiz o concurso para a agência... Você já era da Embasa? Eu sou concursado da Embasa desde 2010. 2010. Eu assumi na Embasa em 2010. Fiz o concurso em 2009, fui chamado... Final de 2009. Fui chamado em junho, dia 14... Agora eu faço 14 anos de Embasa, tirando o período que eu fui para a agência. E aí, quando eu fui para a China, logo em seguida, em junho, eu recebi a carta da agência. Para me apresentar lá. Eu falei com minha esposa, eu disse, eu não estava nos planos de fazer esse concurso, certo? É um concurso difícil, porque para a vaga que eu fiz, tem 2 vagas na agência espacial. Uma vaga é analista de CIT. O analista de CIT, ele é para a área de gestão. Então, você tem o pessoal de TI, você tem o pessoal administrativo, voltado, contabilidade, é um analista. Tem um técnico também de CIT, que já é nível médio. E tem um tecnologista. O tecnologista é quem vai fazer especificação de satélite, acompanhar projetos. Eu acompanhei lá na EB o projeto do satélite Amazônia que está voando. É isso. Vou te perguntar. Aí, o satélite? Isso, esse daí. Você faz o que esse satélite? Esse é um satélite de sensoriamento remoto ou observação da Terra. O que é que esse satélite faz? Ele é composto de 2 partes ali. Aquela parte de baixo que tem aquele anel, aquele círculo ali embaixo, você observa que são 2 cubos, um em cima do outro, né, praticamente. Sim. O cubo de baixo chama-se bus, certo? O bus, que é uma plataforma onde ficam todos os sistemas vegetativos do satélite. Computador de bordo, sistema de energia, o combustível para movimentar o satélite, tudo fica ali embaixo, certo? Você vê que o painel solar é acoplado a ele, né? O painel solar são essas asinhas azuis aí abertas. E a parte de cima, onde você tem aquele prisma ali saindo verde, aquilo ali é uma câmera, que ela do espaço, esse satélite voa a 700 quilômetros de altitude, certo? E ele imageia a Terra, ele faz imagens sequenciais de uma faixa do terreno
e transmite através daquela antena ali as imagens para a Terra. Lógico, ele tem um pré-processamento ali da imagem internamente. Aí já faz um pré, né? Já faz um pré-processamento ali da imagem para poder reduzir o tamanho dos dados a serem transmitidos, certo? Minimizar isso aí. E depois ele transmite para a Terra e essas imagens, o INPE e os outros órgãos do governo recebem essas imagens e vão trabalhar com essas imagens para diversas áreas. Música para o café? Obrigada, Jota. 2,5 gotas de adoçante. Olha aqui. Precisão, né? Mas volta o satélite ali que eu tenho dúvidas. Bem, então, deixa eu tentar aqui explicar. Aqui você tem o Buzz, né, que você falou? Isso. A plataforma básica do satélite. Base. Ali você tem. É tipo uma placa-mãe de computador. Sim, entendi. Aqui está... Isso aqui é vital. Isso. Aí aqui você tem a parte de... Aí é o payload. Aí você tem a parte de captação Isso. de dados. Né? Todos os instrumentos. Quantos desse? É um só ou tem vários? A Amazônia só tem um. Só Ele tem é o um? primeiro satélite. É por isso que estão desmatando tudo. Né? Deveria... Ele é o primeiro satélite de sensoriamento remoto todo produzido no Brasil. É lógico, ele tem componentes que são produzidos por outros países. Com certeza. Os Estados Unidos hoje detêm mais de 70%, 75% de todas as patentes de sistemas e subsistemas espaciais. Então, assim, não tem como você fazer um satélite. Seria muito custoso para o Brasil fazer um satélite, ter que desenvolver essas tecnologias aqui. Claro. Então, alguns sistemas, boa parte deles, são importados. Mas o satélite ele foi todo integrado, todo planejado, todo concebido no Brasil. Né, Pensado, concebido, implementado, integrado e testado no Brasil. Foi lançado por um foguete indiano, né? Foi lançado da Índia. Nós não temos ainda um veículo espacial nacional, né? Então ele foi lançado da Índia e ele voa numa órbita polar. Ele foi lançado da Índia, direção sul. Então ele faz a trajetória sul-norte e fica circulando o planeta fazendo imagens. É uma trajetória que ela é meio inclinada, porque ele voa a uma inclinação de 97 a 98 graus em relação ao Equador. E essa órbita chama-se órbita heliosíncrona. Por que heliosíncrona? Essa órbita ela tem um tempo, um período de que ele faz essa órbita. Toda vez que ele passa pelo Brasil, ele passa no mesmo horário sobre o mesmo local. Por quê? Para garantir que naquele horário, no Brasil, está iluminado. E ele vai poder usar a câmera dele e pegar as imagens. Porque se tiver à noite, ele não consegue ter a qualidade das imagens. Aí você faz o cálculo ali, já está tudo programado, tem... Isso é tudo definido na missão. Quanto tempo ele fica até cair? Assim, você falou uma coisa interessante. Nos primórdios da exploração espacial, não existia preocupação, porque ninguém lançava para o espaço, era só Estados Unidos e Rússia, ninguém se preocupava com essa coisa de descomissionar o satélite. Então ficava lá no espaço. Né? Hoje em dia, e já há algum tempo, com o aumento da presença de satélites e grandes, chamadas megas constelações, exemplo Starlink. Elon Musk quer botar 12 mil satélites, até antes dele lançar. Elon Musk quer tudo. Até antes de ele começar a lançar a constelação Starlink, o total de satélites lançado em todo o mundo era de 8 mil. 5 mil ativos, 3 mil inativos. É isso. Então, hoje em dia, existe o conceito, é uma boa prática, e não existe legislação ainda sobre isso, mas é uma boa prática que é difundida entre os principais atores espaciais. Isso é difundido através das Nações Unidas, um órgão chamado UNOSA, que tem dentro da UNOSA um órgão chamado COPUS, que é um comitê para políticas espaciais. Eles definem boas práticas. Então, hoje, o que é que se faz? Quando você lança um satélite, as boas práticas dizem que você tem que ter a previsão do LEOP, que é a entrada em operação dele, porque ele entra em órbita, mas ele não começa a operar. Sim. Você tem todo um processo para implantar, testar, calibrar o satélite para ele poder começar a entrar em operação. Imagina.
E depois, quando termina a vida útil, está para terminar a vida útil dele, você tem que garantir que ele vai ter combustível para fazer o quê? Para ele ser manobrado para reentrar e queimar na reentrada. Então, aí chama-se o descomissionamento. Isso para satélites que estão nas órbitas baixas da Terra. São 3 principais órbitas. As órbitas baixas, órbitas médias e geoestacionárias. A primeira faixa vai de 300 km a 2.000 km, são órbitas baixas. De 2.000 até 32.000 km, órbitas médias. E geoestacionárias acima de 32.000. Né? Bem, os de baixo queima. E queima. Os de cima vão para órbitas cemitério. Então, existem altitudes previstas onde ninguém vai lançar satélites comerciais naquela região, porque ali vão ficar os satélites, que é muito custoso você pegar um satélite que está a 32.000 quilômetros. Se você for gastar o combustível dele para ele decair, praticamente não vai ter vida útil. Então, o que é que você faz? Quem está acima de 32.000 quilômetros vai para órbitas a 40.000 quilômetros. E lá ficam em órbitas cemitério. É um cemitério. Imagine, gente. Cemitério. Não, é legal isso aí, rapaz, é interessante. Assim, aí quanto tempo dura? Sim, o satélite Amazônia ele foi feito para durar 5 anos. 5 anos. Certo? Isso em condições normais, assim. Mas sempre os dispositivos espaciais, eles são feitos com muita redundância. Então, um satélite desse pode chegar a durar até 5 anos, 6 anos, e que ainda pode garantir que ele tenha combustível para poder ser descomissionado, a etapa final da operação dele. Ah, tá. Agora, resultado. O que é que a gente já teve de resultado dele? Imagens fantásticas do Brasil. Porque o satélite sozinho, ele não é um fim em si mesmo. Ninguém lança o satélite para ficar olhando o satélite passar. Não é balão de São João, certo? Que hoje até não pode mais, né? Mas eu sou de uma época que podia. Então, assim, as imagens que mandam para a Terra, elas são usadas por diversos órgãos. Para quê? Planejamento urbano, territorial, verificação de áreas que estão sendo invadidas ou não, queimadas. Então, existem outros sistemas em terra, em supercomputadores, no INPE e em outros órgãos, que se abastecem dessas imagens e processam essas imagens fazendo comparações com imagens antigas. Mas o nome satélite Amazônia é para a Amazônia? Não, ele não é para a Amazônia. Tá. Porque ele não tem uma órbita fixa sobre a Amazônia. Ele é para todo o Brasil. O nome Amazônia é um nome porque ele vai ajudar na passagem que ele faz sobre o Brasil. Então, aqui, digamos, seja o norte, sul. O Brasil está aqui no hemisfério sul, ele vai passar assim. A Terra girando, ele vai passar várias vezes. Toda vez que ele passa, ele vai trazer imagens do Brasil como um todo e também da Amazônia. Então, os órgãos, nós temos, por exemplo, o órgão Sensipan, que é um órgão ligado ao Ministério da Defesa. O Sensipan é um órgão de remédio, né, velho? Sensipan, exatamente. Ele processa essas imagens e ele avalia se está tendo algum tipo de invasão de terras, etc. E tal. O INPE tem o DETER, que é um sistema que verifica se está tendo queimadas, desmatamento. Então, vários órgãos do governo usam as mesmas imagens. Lembrando que o Amazônia, essa câmera que ele usa, é uma câmera que ela pega do espectro do infravermelho até o visível. Então, dentro do espectro de luz, você vai desde o raio-x até o ultravioleta. Sim. Próximo do espectro, no intermediário do espectro do visível, você tem o próximo do infravermelho e infravermelho. É o sistema dele de infravermelho que de dia ou de noite, esse sensor infravermelho dele capta as zonas de calor na mata. Tá. Então ele identifica a queimada, não é pela fumaça, ele identifica pelo calor produzido na queimada. Pela visão térmica. Isso. Né? A Amazônia não tinha um projeto que era o CIVAM? Não é espacial. É um sistema de vigilância que é a Força Aérea que controla. Existe esse projeto? Existe. Foi implantado? Existe. Mas é outro tipo de aplicação. Né? Podem trabalhar juntos. Pode ser complementar. Podem trabalhar juntos, sim. Ok. Interessante, gente. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Rui Botelho.
o Fortuna Crítica continua. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. O talk show mais querido da internet agora está também no Spotify. Confira todos os episódios da segunda temporada do Fortuna Crítica. Muita informação, cultura e diversão com Luiz Martins e seus convidados. Não perca! Novos episódios toda quinta, às 21 horas. Confira também o novo álbum de Luiz Martins, Caminhos, disponível nas principais plataformas de música. Estamos de volta aqui com Rui Botelho. Rui Botelho, você estava falando aqui no break sobre o ponto Nemo. Isso. O que é isso? Começou com uma pergunta sobre o Skylab, né? Skylab. Skylab foi uma estação espacial científica americana, ali da década de 70 para 80, que os americanos perderam o controle sobre ela, a capacidade de mudar a altitude dela, então ela começou a decair. E até outro dia eu estava vendo uma reportagem falando que no Brasil até vendiam seguro. Se você for atingido pelo Skylab, você vai estar segurado e tal. Porque foi um fenômeno, né? um grande corpo colocado no espaço e que decaiu. E por causa desse volume, ele não queimou, não iria queimar todo na reentrada, ou não poderia não queimar. Então causou muita apreensão, onde é que vai cair, porque ele caiu de forma descontrolada. Então, dando continuidade àquela ideia do que a gente falou, das órbitas cemitérios, para os satélites que estão em altas altitudes e os que estão em órbita baixa retornar para a órbita para queimar, existe uma região no Pacífico que ela, nesse ponto, é chamado ponto Nemo. Ele é o local mais isolado de qualquer território, qualquer região de terra no mundo, né? Existe nenhum outro oceano que tenha uma distância maior do que desse ponto para qualquer local habitado na Terra. E esse local é o local onde os cientistas, os controladores dos satélites, eles tentam calcular a órbita, a trajetória de reentrada, para que esse satélite, caso ele não queime completamente, os destroços caiam nessa região. Agora não consegue atingir um ponto exato, né? Sim. Porque na hora que você vira um estilhaço de destroço, ele sai, os destroços espalhando, mas assim, mirando sempre nessa região para poder evitar uma região onde não passam aviões, onde não passam navios, porque é muito longe de qualquer local de terra, então é um local bem isolado. Então, o ponto Nemo serve para isso, uma referência. Fabrício, onde é seu ponto Nemo? Rapaz, não tem isso não. Não, você não tem não, né? Aí, Nato é doido, velho. Tô fora. Quais são os tipos mais comuns de satélites? Bem, e mais importantes em atividades? Todos são importantes, né? Hoje a gente não consegue viver sem tecnologias espaciais. Então aí nós temos satélites, as grandes famílias de satélites são satélites científicos, aí nós temos meteorológicos e outros tipos. Nós temos os satélites de comunicação, isso eu estou falando por finalidade, né? Por função. Por grupo, né? Isso. Nós temos os satélites de sensoriamento remoto, comunicação e os científicos. Eles se enquadram basicamente nisso aí. E aí você tem subfamílias, certo? Aí, por exemplo, você pode ter um satélite militar de comunicação. Você pode ter um satélite militar de sensoriamento remoto, observação da Terra, fotografia. Você pode ter um satélite civil para essas atividades. Então, a aplicação e a finalidade depende muito do tipo de missão que você quer. Por exemplo, interessante que uma situação de satélite militar. Os satélites militares americanos, eles são extremamente sigilosos, né? E os soviéticos, os russos também. Satélites militares, o termo militar, o Tratado do Espaço Sideral assinado pelos russos, e mais de 100 países assinaram isso na década de 60, foi um freio para uma escalada militarizante do espaço. Já na década de 60 eles assinaram esse Tratado do Espaço.
onde proíbe-se colocar armas de destruição em massa no espaço. Então, quando a gente fala satélites militares ou satélites de defesa, eles Precisão? são... É de precisão, né? Você fala. Leva o nome de militar por causa da precisão, né? É por causa do objetivo dele. É porque ele vai ser um satélite utilizado para fins militares de defesa. Mas de quê? Ele não é um satélite que vai lançar nada no outro país, nada disso. Ele vai espionar, se for um satélite de sensoriamento remoto. Então, são satélites extremamente potentes. Satélite de comunicação. Você tem satélites de comunicação que vão ficar voltados, suas antenas, para um determinado local, para tentar capturar informações daquele país. O áudio. Consegue pegar assim. Porque nós nos comunicamos por telefone, onda de rádio. Essa onda de rádio vai propagar. E aí esses satélites, eles podem capturar essas informações que estão trafegando pelo ar, pelo espaço. E aí ele identifica o tipo de comunicação, ele modula o sinal, e aí ele pega aquilo ali, e se ele tiver capacidade, ele pode, inclusive, tentar desencriptar os dados. Se ele não consegue, ele transfere o dado bruto para a Terra, e um supercomputador vai desencriptar aquele dado, ele só capta o sinal bruto, encriptado, e retransmite para uma central lá para processar os dados. Avisar os jogadores de futebol, não precisa mais botar a mão na boca, nossa. Não resolve nada. Eles vão ouvir. Mas, rapaz, olha que interessante isso aí. Mas, assim, o satélite militar, eu sempre soube que é precisão, né? Também, né? O uso... A qualidade do dado, da informação. O Trump, quando estava como presidente, ele publicou inadvertidamente no Twitter, no WhatsApp dele, uma imagem captada por um satélite militar americano sobre o Irã. Uma explosão de um foguete iraniano. O Irã já é um país lançador de satélites, ele já tem um foguete lançador, né? E ele capturou, numa dessas tentativas de lançamento no Irã, os Estados Unidos, um satélite americano, capturou o momento da explosão do veículo ainda na rampa de lançamento na base iraniana. E ele publicou a imagem na íntegra, ele deve ter recebido da área de defesa, explodiu, tal, ele recebeu. E ele pegou e publicou a imagem na internet, a imagem bruta, original. O pessoal da área, os cientistas, disseram que a imagem é original, vamos pegar essa imagem e identificar a qualidade do pixel. Porque ninguém diz o quanto o satélite de imageamento é preciso. Baseado nessa qualidade da imagem, do tamanho do pixel, identificaram que o satélite tinha uma precisão de 10 centímetros. 10 centímetros, talvez um pouco menos do que a altura dessa. Então ele lê o que está nessa caneca se ela estiver virada para cima. Nossa. Então, assim, vazou-se, não intencionalmente, uma informação sigilosa da capacidade de imageamento de um satélite militar. Então, esse satélite com essa tecnologia militar, na maioria das vezes, ele não é usado para fins civis, porque para fins civis você não precisa também de uma imagem dessa qualidade. Sim, certo? Outra coisa, na precisão, GPS, sistema de posicionamento americano, o primeiro sistema de posicionamento mundial, né? O GPS, quando foi criado, ele foi criado para atividades militares, para coordenar o tempo e o posicionamento de todos os ativos militares americanos no mundo. Ele é um sistema global. E ele foi criado para fins militares. Começou a ser utilizado, aquela coisa que eu falei, desborda, transborda para o civil. Só que o sinal civil... Para pagar a conta também. Né? Pagar a conta, alguém tem que pagar a conta disso aí. E aí, esse sistema, quando era para atividade civil, o pessoal aplicava nele um fator de erro para não ter precisão. Para justamente... Você induzia o erro. Aplicavam um valor de erro na precisão para as atividades civis. Alguém não pegar lá, eu estou pegando o sinal, eu tenho uma precisão aqui, agora eu vou fazer um foguetinho, um inimigo qualquer americano, eu boto um receptor GPS aqui, eu consigo ter uma precisão de 1 metro para botar um foguete, Resumindo, a gente não sabe de nada, né? Esses caras tudo controlam e mandam aí. Rapaz, hoje em dia todo mundo sabe de tudo, né? Só não acredita quem não quer, né? Quem não estuda, não precisa nem aprofundar tanto. Um programa como esse, outros programas,
você tem a percepção de que as coisas já estão bem evoluídas, são caras, são caras. Isso daí tem custos absurdos. Agora para uma potência, agora na mão de um doido, o negócio pega. Né? Qualquer... 10 centímetros é brincadeira, gente. A tecnologia ela não é boa nem má. Não, É quem usa a tecnologia. é o que é feito dela, né? O carro não é para ser uma arma, mas uma pessoa que esteja fora de sua razão com o carro pode usar o carro como arma. Então, assim, Sim. é a mesma coisa para qualquer outra tecnologia. Né? Recentemente ocorreu uma tempestade solar. Isso pode afetar os satélites? Pode sim, pode e afeta. E afeta? Afeta. Pode, inclusive, tornar inoperante o satélite. Justamente por isso, baseado nisso, é que quando se desenvolve um satélite, os engenheiros já calculam a margem de segurança, sempre pegando o pior caso. Então, os satélites eles sempre têm um fator de segurança que às vezes vai até 3, 4 vezes o necessário para ele operar, por causa justamente da questão do clima espacial e das erupções solares. Tem períodos que esse comportamento do Sol ele diminui esse comportamento, é o chamado mínimo solar. Então você tem menos erupções, certo? É um período mais tranquilo. E esse período varia de 11 em 11 anos. Então, a cada 11 anos o Sol vai diminuindo suas atividades de exerção, de explosão, ejeção de massa coronal. Aí ele chega no mínimo, depois ele começa a reativar. Em 11 anos ele chega ao máximo. Então ele varia. A cada 11 anos ele sai do mínimo e vai para o máximo. Esse mínimo está passando por agora? Não, agora nós estamos na época de máximo. Máximo. Estamos no máximo, viu, Isis? Você perguntou. Isso afeta o satélite, afeta o tempo de vida do satélite. Porque quando você está no máximo solar, o que é que acontece? Aumenta o aquecimento da atmosfera. A atmosfera da Terra expande. O que se considera a atmosfera como um ponto de referência é a altitude de 100 km. Até ali, a partir dali é espaço. Chama-se linha de Kármán. Os satélites orbitam um pouco acima disso, 200, 300 quilômetros. Mas não quer dizer que nesses 200, 300, até 2.000 quilômetros não existe ainda um resíduo de atmosfera. Existe ainda, mas muito tênue, muito exígua. Só que os satélites estão voando a 28.000 quilômetros por hora. Mesmo que a camada que tenha ainda algum tipo de gás, etc., ainda seja muito tênue, a essa velocidade cria um atrito, uma resistência. No máximo solar, a Terra está aquecida, essa atmosfera se expande. Então, os satélites que estão planejados para voar 2, 3 anos numa altitude de 300, pode cair para 1 ano e meio, se eles não forem manobrados. Porque essa atmosfera aumenta, adensa e aumenta a resistência do satélite, ele vai decaindo. Além da atração da gravidade da Terra, ainda tem essa resistência. Então, tudo isso afeta. Estamos na máxima? Estamos na máxima. Bota o chapéu. Vai ficar feio, viu? Rui, agora eu vou te apresentar minha filha Luísa. Cadê você, Lu? Oi, Lu. Tudo Oi, bom? Rui, tudo bom? Oi, Lu, tudo bem? E aí, meninos, tudo bem? Então, eles não querem mais sair do estúdio, estão com medo de... Por sinal, eu tô assistindo a entrevista, aprendi várias coisas. Inclusive, tem um novo apelido pra AJ, que é satélite, porque ele vive orbitando. Tá vendo, AJ? Era em base. Sobrou pra você, né, AJ? Se for decisão de água ali. Pode botar um acrônimozinho, AJ-SAT. Aí, ó, tá vendo, AJ? AJ-SAT. Por sinal, AJ, se você prestou atenção, que eu sei que você prestou, se ontem a gente estivesse no espaço, a quantidade de parafusos que caiu no chão, a gente tinha matado um monte de gente, não é? Eles estavam montando o cenário. AJ, não vai dar para você trabalhar no espaço. Porra, Tem satélite quem sobrevive. não vai ter ninguém embaixo sobrevivendo. Ô, Lu, e a matéria? Bom, hoje nós vamos falar sobre a nova era da astronomia e o uso dela no dia a dia. Vamos lá. Roda a matéria. A astronomia produz um vasto conhecimento para a humanidade.
Através dela, foram desenvolvidas muitas tecnologias usadas diariamente em serviços como o GPS, o Wi-Fi e o telefone celular. Através de satélites que orbitam a Terra, podemos monitorar o clima e assim prever eventos que impactam diretamente a agronomia, a logística e a economia dos países. Historicamente desenvolvida por governos, a astronomia entrou em uma nova era, onde empresas privadas como a SpaceX, a Blue Origin e a Virgin Galactic lideram o mercado e oferecem novos serviços, assim como o turismo espacial. As viagens espaciais comerciais permitem que os passageiros possam ver a Terra de uma nova perspectiva, experimentando a microgravidade e observando o espaço sideral. Esses novos empreendimentos cósmicos estão só começando e devem expandir para áreas de exploração de matéria-prima espacial e até mesmo povoamento de outros planetas. Afinal, quando o assunto é astronomia, o céu não é o limite. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Foi bom. Show. Foi muito bem. Gostei do AJ aí que você falou dele. Você gostou? Isis, eu queria falar que eu senti falta de uma coisa na matéria. A sua fala, viva a astronomia da Bahia. Ela sempre costuma falar isso. Isis. Daqui a pouco a gente apresenta. Pergunta. Bom, hoje o turismo espacial é muito caro. Você acredita, Rui, que isso vai ficar mais popular futuramente? Acredito sim. Não sei em quanto tempo esse custo ele vai cair, porque é algo ainda muito novo. Aí, quando você lança um produto, você tem um custo de desenvolvimento daquele produto até você atingir na curva, né, o ponto marginal, onde você começa a ter retorno, demora um tempinho. E na área espacial, ainda que seja um serviço, você tem um custo de toda essa infraestrutura, desse hardware todo, desses equipamentos todos que são desenvolvidos aí. Então, eu acho que em algum momento isso vai baixar, mas não vai ser por agora. E vai baixar o quê? Através do que é o mercado, a economia de mercado, a concorrência, certo? Só para vocês terem ideia, os primeiros turistas espaciais compraram passagens para a Estação Espacial Internacional, voaram em foguetes russos, né, Soyuz. Foram para a Estação Espacial. O primeiro turista espacial é o Denis Tito, né? O assento, quando ele foi para a Estação Espacial, é um assento, né? A nave russa tem 3 assentos, então ele ocupou um dos assentos. Os russos cobraram na época dele $20 milhões para ele ir, certo? Nessa época, os americanos também tinham um ônibus espacial que levava os americanos para a estação. A Estação Espacial Internacional é um consórcio que os russos, americanos e outros países europeus fazem parte. E aí o que acontece? Os americanos tiveram problema com o ônibus espacial foi interrompido. Né? Você lembra dos acidentes fatais, terríveis, né? Os americanos não tinham outro veículo para levar seus astronautas. Eles, pensem aí, o país que ganhou a corrida espacial agora estava pegando carona nos foguetes russos. Como só tinham os russos para lançar, os russos começaram a aumentar os preços dos assentos, e eles chegaram a cobrar dos americanos $80 milhões por assento, por viagem, por passagem, para cada americano que ia para a estação. Hoje em dia, quando os americanos recuperaram essa capacidade com a SpaceX, através do foguete da cápsula Crew Dragon, né, que é a cápsula desenvolvida pelo Elon Musk, que voa no Falcon 9, né, os americanos recuperaram isso e hoje o custo está caindo, os russos já estão cobrando menos a concorrência. Então, a mesma coisa, o turismo espacial, ele hoje tem praticamente aí 2 players para voos suborbitais. Não são voos que dão a volta na Terra, são voos que sobem e descem, não orbitam, que é a Virgin Orbit e a empresa do Jeff Bezos lá, que voa o New Shepard, né? Só tem esses 2. Futuramente entrando outros players com essa capacidade, seja com foguete, tem ainda empresas que estão pensando em balões, levar as pessoas aí a 60 quilômetros de altitude,
que já vê a curvatura da Terra tranquila e tal. Então, assim, essa concorrência é que vai fazer com que os preços caiam e também a frequência que eles vão ter de voos. Porque à medida que eles forem voando e esses primeiros pagantes vão pagando aquele custo inicial, o preço da operação vai caindo, eles vão melhorando, refinando os seus procedimentos operacionais. Cada vez que uma nave dessa voa, ela tem que, como um avião, tem que parar na garagem, trocar peças, etc. Então, toda essa operação vai melhorando e a tendência mas não vai cair para preços de passagens daqui para a Europa, não. Salvador Feira, não. Não vai ser isso, certo? Ainda vai ser muito... Gente, ainda vai ser muito São Paulo acima. tá caro. Salvador, São Paulo tá caro. Você acha que, Tá que para ir para o espaço é barato? Eu fico imaginando aqui, né? Mas tudo bem. Porque, tem mais, Lu, pergunta? Não, eu só queria saber se você, Rui, acha que pode acontecer do homem ir morar em outros planetas. Acredito totalmente. Plenamente. É uma questão só de tempo e de perseverança e de foco. O Elon Musk, eu estou falando o nome dele aqui porque ele é uma figura notória e é como eu falo para o pessoal, o Elon Musk, ele, como cientista, engenheiro, ele é um grande publicitário. Ele é um marqueteiro de marca maior, certo? Ele falou que ia botar 100 pessoas em Marte até o ano passado, ano retrasado, e não colocou. Não é assim. Mas, na medida em que esse marketing, essa coisa que ele vai vendendo, as pessoas vão comprando essa ideia, vai se tornando cada vez mais factível. E eu acredito que, em breve, dentro aí de 20 anos, 30 anos, a gente já vai estar ocupando a Lua permanentemente. Não é ir para lá, oi, cheguei, tirei foto, fiz selfie e voltei. Não. Vai ter gente trabalhando, operando na Lua e dentro de 50 anos a gente vai ter gente já em Marte. Eu estou botando um prazo razoável. Minha filha fica pela Terra mesmo. Não vou lhe visitar, não. Minha esposa fala, ainda bem que está demorando esse negócio, que era capaz de você me largar aqui para Marte. Ela tem medo. Ok, Lu. Tá bom, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, beijo. Rapaz, você acha que em 20 anos? Em 20 anos a gente já está com uma ocupação da Lua já bem estabelecida, porque assim, é o conceito de colonização. Não é você botar uma pessoa lá, essa pessoa fica 2 dias e volta. Você vai ter tripulações trocando, né, fazendo escala, como tem em plataforma de petróleo. Tem aquele turno, né, o pessoal passa 15 dias, sai. Por que o homem não voltou mais na Lua? Bem, primeiro porque a corrida espacial da década de 60, 70, tinha um objetivo ideológico, né, político, muito maior do que até o científico. As 2 superpotências queriam mostrar que eram melhores em tudo. Você lembra dos esportes, as Olimpíadas eram uma guerra, né? Os russos tinham as melhores, né, o Pacto de Varsóvia, né, Romênia, os russos, poloneses, os melhores atletas, os americanos, nada, era guerra ali, fria, né? E na área espacial também. O problema foi que depois que o homem chegou à Lua, nós não tínhamos motivação econômica, retorno para essa exploração. Era mais uma questão de fui lá, botei o pé, provei e acabou. Sim, e agora? Quem vai pagar a conta disso aí? O contribuinte americano começou a ver que aquilo estava banalizando, não encontrou nenhum alienígena por lá, então perdeu o interesse, perdeu o apoio popular. Então foram encurtadas as missões Apollo, reduzidas, e o homem não voltou mais à Lua porque naquele momento não se tinha condições tecnológicas, econômicas de se explorar a Lua. E aí o homem voltou para quê? Para explorar o espaço em volta da Terra. Criar satélite de comunicação, que você cobra, né, comunicação por satélite, você transmite TV por satélite. Então começou a explorar esta economia mais próxima da Terra, né, que era viável, e tanto que você vê a quantidade. Tinha um padre lá no satélite. Jardim Brasil que ele dizia que foi tudo fácil. Gravaram tudo,
ele estava acompanhando, era mentira, Muita gente fala isso. né? Muita gente O fala. homem não foi na Lua coisa nenhuma. Eu digo o seguinte, na briga que os russos estavam com os americanos, você acha que os russos não teriam denunciado os americanos se eles tivessem... Os russos tinham equipamento, os russos tinham sondas na Lua, eles tinham equipamentos sobrevoando a Lua. Você acha que se os americanos tivessem falsificado aquilo, os russos não teriam denunciado? Teriam denunciado. Né? E se for um conluio? Eu acho que para o segundo lugar, Bahia e Vitória. Primeiro, o Bahia chegou na Lua, o Vitória está em segundo. Você acha que se o Bahia falsificasse lá, o Vitória não ia denunciar? Ia denunciar. Entendeu? É porque é meio estranho, né? Sputnik foi a banda de Timaya que ele botou, né? Com o satélite russo, né? Sim, o primeiro satélite do mundo. Artificial, né? Sputnik. Quais as principais tecnologias derivadas do estudo da astronomia? Diversas, né? Por exemplo, a astronomia ela se desenvolveu nos primórdios da humanidade. Como eu falei, as pessoas observavam o céu, viam as estrelas. Então, é algo que você para ser um astrônomo, você não precisa de equipamento nenhum, basta observar o céu com o seu olho mesmo, procurar locais bons. Agora, qual foi o primeiro grande avanço tecnológico que derivou da astronomia ou das atividades espaciais de um modo geral? A luneta, o telescópio. Sim. A ótica, toda a parte de ótica, de lentes, foi muito aprimorada também, né? Tanto que a luneta e o telescópio surgiram primeiro do que o microscópio. Sim. Justamente para quê? Para poder aumentar a capacidade de observação. Né? O interesse maior estava lá, né? Para entender um Sim. pouco da... Então, isso já é uma tecnologia que é derivada. E para você desenvolver um equipamento de observação, você teve que desenvolver toda uma ciência, que é a parte de física da ótica, que é para poder desenvolver lentes cada vez mais precisas, cada vez mais potentes e por aí vai. Outras tecnologias, por exemplo, miniaturização de circuitos, câmeras portáteis, foram tecnologias, micro-ondas, tecnologia espacial. Esses equipamentos de imageamento, tomógrafo e ultrassom, derivados porque no espaço, quem é que ia examinar uma pessoa, saber se a pessoa tiver um problema, alguma coisa lá? Você tinha que ter um equipamento que fosse portátil, que pudesse você escanear uma pessoa lá na estação e pudesse ver se ela está tendo algum problema ou não. Então, assim, diversas tecnologias. Eu poderia falar aqui horas, seria um programa só falar de tecnologias. Hoje você vai pedir uma pizza, vai pedir uma comida. Um Uber, por exemplo. O Uber. Acompanha a entrega, acompanha Sistema de navegação por satélite que dá a informação. Então, assim, às vezes a tecnologia espacial ela está tão entranhada no nosso dia a dia que ela se torna transparente. Exatamente. É que nem a tecnologia da informação, você bem sabe disso. A gente que é de TI, na década de 50 e 70, quem trabalhava com TI, o Brasil ficou um pouquinho para trás por causa daquela lei de proteção, a gente atrasou muito em relação ao mundo por causa disso. Que eles cobram, matavam. Isso. O que acontece? Quem trabalhava com computador era gênio. Né? Naquela época, nerd não estava na moda. Né? Eu acho que eu teria namorado mais, né? Antes de me casar, é claro, se eu tivesse... Naquela época... Hoje nerd está na moda, mas naquela época não era. Então, quem trabalhava com informática era nerd, era o cara que era gênio e tal. Ninguém entendia de computador. Hoje o menino pega o celular, faz coisa que Deus duvida, certo? A mesma coisa vai acontecer com a tecnologia espacial. Nós estamos nesse ponto de virada. A tecnologia espacial está entranhada na vida das pessoas, que às vezes a gente nem sabe que está usando e está usando. Não, é verdade isso. Na transmissão de jogos, de tanta coisa, as Olimpíadas estão chegando aí. Eu tenho uma Starlink lá em casa. Eu moro aqui no Salvador Prime, região urbana. O sinal não é dos melhores. Mas eu adquiri uma Starlink porque eu sou da área e eu queria testar. Eu queria ver, aplicar. Eu testava todo dia, sinal, horário, que eu podia, a transmissão, verificar qual era a taxa de transmissão. Fiz todo. Eu sabia qual era o desempenho. Não é o desempenho fantástico que o Elon Musk diz, mas numa situação de emergência, por exemplo, teve uma época que eu estava trabalhando em Camaçari, eu levava minha antena para lá, para Camaçari. Mas agora eu tenho a pergunta da Lu, que a Lu fez em habitar em outro planeta. Você acha que só existe a nossa civilização? Ou você acha que
não tem outros planetas também habitados que pensam em vir aqui, chegar e dizer, e aí, a Jota, serve um cafezinho duplo aí. Porque nesse mundo que é a nossa galáxia aí, o universo, essa coisa é muito... Pensar que é uma prepotência, não, pensar que só somos nós que estamos convivendo, nessa soberba toda. Vou mudar daqui a pouco para Marte, de Marte eu vou para Plutão, de Plutão vou... Você tem casa em Marte? Hoje o cara... Tem os tempos, porque o cara vai dizer, não tem casa onde? Não, tem Mônaco. Aí o cara não, tem Marte. Você acha que... O saudoso Carl Sagan, grande cientista e um grande pioneiro da divulgação científica, né? Que ele era um cientista que trazia, e eu me inspiro muito nele, né? O Carl Sagan é uma referência, como o próprio Stephen Hawking, né? Que além de ser um grande físico, um grande astrofísico, era uma pessoa que sabia se comunicar em linguagem simples para as pessoas entenderem. O importante da ciência é você se comunicar com facilidade para as pessoas entenderem o que é aquilo, o que são as coisas. O Carl Sagan, ele tem uma frase muito, muito, muito interessante, que é o seguinte: seria muito desperdício no universo tão grande só ter o único planeta com vida ser a Terra. Também acho. Então, assim, mas isso partindo do pressuposto, né, teórico. Eu, com a minha formação científica, eu acredito naquilo que eu posso provar, naquilo que é provado, observável, repetível, né, o fenômeno. Então, assim, reproduzível. Então, assim, enquanto não tivermos provas, existe na imaginação, existe na lógica, você sabe, o universo tão infinito, só ter um planeta com vida, porque não é vida inteligente, é qualquer tipo de vida. Sim. Ainda não conseguimos provar. Estamos em Marte agora, com muitas missões de exploração lá com robôs, mas ainda não se identificou um sinal de vida, algum tipo de fóssil, algo que mostre que já teve vida em Marte. Nós estamos mandando missões para Vênus, né? Que Carl Sagan, inclusive, ele apostava. Ele dizia que se existe algum lugar no Sistema Solar onde existe vida, ele dizia que era nas nuvens de Vênus. Não tem como, segundo ele, não teria como ter vida no solo de Vênus, porque o solo de Vênus ele tem quase 90 vezes a pressão atmosférica da Terra, do nível do mar, e temperaturas escaldantes, né, de 500, 600 graus. Vênus, ele vive algo que é um grande problema de aquecimento, né? Então, foram gerando gases, e ele tem uma atmosfera muito densa, pesada e aquecida. Então, ele diz que nas nuvens de Vênus, em altas altitudes, que você pode encontrar micro-organismos nas nuvens de Vênus. Era o que ele dizia. Então, tem missões que estão sobrevoando Vênus, tem missões que já foram mandadas pelos russos para lá, mas quando pousaram as missões Venera russa, as que conseguiram pousar não duraram 1 hora em Vênus, porque é muito... As câmeras, as filmagens que tem, você vê a câmera trincando e parando o equipamento das gravações, porque é muito quente, muita pressão. Então, assim, mas em Marte já está provado que tinham oceanos e rios, né, o que seriam equivalentes na Terra, oceanos e rios. Então, mas nós não temos ainda uma prova de um fóssil, né, de vida, e não se encontrou ainda nenhum ser vivo. E quando eu falo vida, pode ser uma vida microscópica, certo? No dia que isso acontecer, todo o paradigma nosso muda, porque vai estar provado que existe vida além da Terra. Então, isso já diminui um pouco essa empáfia, né? Ah, mas é vida, não importa, é vida. Eu acho que aí é que sua esposa está preocupada. Vai rolar uma marcianazinha aí e tal. Eu acho que ela está preocupada com isso. Diz, olha, aumenta esse tempo aí para uns 100 anos. A exploração de recursos minerais espaciais já é uma realidade? Ainda não. Não. Não nada. Quando a gente fala de exploração comercial, não. Nós temos o quê? Amostras que são colhidas, etc. Mas uma operação comercial ainda não existe. Mas poderá existir, principalmente na Lua. Porque a Lua vai ser um espaço-porto. Vai ser um entreposto entre Terra e os outros planetas, principalmente Marte. Então, a humanidade vai ocupar a Lua para da Lua se lançar
da Lua ir para outros lugares. Coitado da Lua. Vai olhar de cara de prédio construído. E para explorar a Lua, manter gente lá, você precisa de água e oxigênio. Se você tiver água, você obtém a água para o consumo das pessoas, para a geração de combustível e para a geração de oxigênio para as pessoas respirarem. Então, por isso que as missões que estão na Lua agora estão indo todas para os polos, onde tem maiores reservas de água, né? Então, para você ter uma operação lá permanente, precisa de água. A água vai ser a base. Eu estou com pena da Lua. Eu deixaria a Lua em paz. Viu? E outra coisa que a Lua tem abundância é algo que é mais raro na Terra, que chama-se hélio 3, certo? O hélio 3, ele é o combustível inicial para você ter energia gerada por fusão nuclear. Hoje nós dominamos a fissão nuclear, né? A fusão nuclear é, nas teorias que ainda não temos nenhum equipamento de fusão operacional, ele geraria muita energia, certo? Sem gerar tanto lixo radioativo, tanta radiação, quanto a fissão. Qual é a grande prova que nós temos disso? A maior usina de fusão nuclear natural das proximidades ao Sol. O Sol é uma grande usina de fusão nuclear. O Sol, ele funde, né, hélio e gera hidrogênio e por aí vai. Então, e vai gerando energia. Então, o Sol trabalha com um método de fusão, não de fissão, e gera essa quantidade de energia que nós temos aí, que é o Sol. Então, se o ser humano... Agora, o problema da fusão é que, diferentemente da fissão, eu preciso inserir no sistema, inicialmente, uma grande quantidade de energia para ele startar. Mas depois que ele starta e acontece, e ele estabiliza, ele vai gerar mais energia do que o sistema de fissão, com menos consequências. E o hélio 3 é a base para isso. Não inicialmente na Lua, mas para se retirar esse hélio 3 da Lua, que lá é mais fácil de encontrar do que na Terra, e usar esse combustível para alimentar protótipos e versões dos primeiros geradores de fusão na Terra. Depois disso, aí sim, a exploração espacial vai estar garantida para outros corpos celestes, etc. e tal, quando você tiver, porque você monta usinas de fusão nesses outros locais. Estou dizendo que vai acabar a Lua. Não estou acreditando. Hoje já poderia ser com fissão. O problema é, para eu poder botar um reator nuclear na Lua, hoje é difícil botar um reator nuclear, não. Um submarino da classe Los Angeles, americana nuclear, ele tem o diâmetro dele, a boca, que chama, né? O termo em marinha é boca, mas o diâmetro interno dele, do círculo, que é o corte transversal, é um círculo, é 10 metros. É a mesma largura de um foguete hoje de grande capacidade. Você poderia botar um reator nuclear num foguete, levar esse reator nuclear miniaturizado de um submarino para a Lua, para ele ser uma usina nuclear, uma Angra 2, 3 e tal, lá na Lua, para gerar energia? Pode. Qual é a grande questão? O lançamento. Na hora de lançar, eu tenho o risco de explodir. E se explodir um reator nuclear num lançamento, existe o risco, né? É potencial, mas existe. Como é que seriam as consequências de você mandar um reator para o espaço? Você teria que mandar talvez um reator inativo e só ativá-lo lá. Mas aí precisaria de gente para poder fazer essa ativação lá. Essa entrevista está tomando um tom sério. Sandrinho já está ali, ó, branco, pálido. Calma, Sandrinho, é um violão que tem aí, viu? Oh, rapaz. Mas para a Lua ainda funciona painéis solares bem, porque está perto do Sol. Mas para Marte, que está mais distante, Marte, a energia gerada no painel solar é 1/10 da energia na Terra por causa da distância. Então, painéis solares lá já não é tão bom. Teria que ser energia ou reatores nucleares de fissão nuclear ou sistema de geração por decaimento. Hoje já tem lá pequenos. O próprio Perseverance, que é o robô americano que está lá, ele tem um gerador de energia por decaimento. Ele tem um elemento radioativo que, pelo decaimento, a geração de energia daquele decaimento alimenta as baterias dele, certo?
e ele Aquele consegue jipinho, operar. né? Aquele Jeep. É legal a chegada Mas dele. para uma escala de operação com humanos lá para gerar energia e garantir a operação, não dá. Fala um pouco sobre o blog Brazilian Space. Isso. Bem, o blog Brazilian Space é um blog que fez 15 anos agora. Né? Ó. Ele foi criado em 2009, está ali o ano de fundação dele ali embaixo, no pé do foguete. E esse ano nós fizemos no dia 30 agora de abril, nós fizemos 15 anos. O fundador do blog é meu parceiro, meu amigo Duda Falcão, certo? Um grande entusiasta, apaixonado pelas atividades espaciais no Brasil e no mundo. Ele iniciou o blog em 2009 sozinho, nessa data. Primeira publicação do blog foi nessa data. E ele é baiano, o Duda Falcão, a figuraça, mora a menos de 500 metros da minha casa. Eu não o conhecia. Eu fui para Brasília, para a agência espacial. E lá na agência espacial, um dia um colega meu chegou. Rui, você viu a publicação do Duda hoje sentando o malho no presidente da EB? Eu disse, que Duda Falcão, rapaz? Do Brazilian Space. Eu disse, que Brazilian Space? Aí ele, você é baiano, você não conhece o Duda Falcão? Eu disse, rapaz, não conheço. Aí ele, bote aí na internet Brazilian Space, vai lá ver. Eu vim descobrir que existiu o Brazilian Space lá, isso em 2016. Certo? Eu trabalhava na Embasa, antes de ir para a EB, era concursado na Embasa, pedi suspensão do meu contrato com a Embasa, passei nesse concurso aí, falei para minha esposa, disse, um concurso desse é difícil e tal, para minha vaga de tecnologia só podia ser mestre ou doutor, certo? Uma concorrência de 200 para 1, eu passei, eu pelo menos vou botar o pezinho lá para ver como é que é, né? Sim. Fui, tomei posse, suspendi meu contrato com a Embasa, tomei posse em julho e fiquei lá até outubro de 2017. Um ano lá na EB, minha esposa e eu numa ponte aérea danada, né? De lá para cá. E quando eu combinei com minha esposa o seguinte, ela é arquiteta, tem um escritório de arquitetura aqui bem estabelecido e tal. Ela chegou a registrar lá em Brasília para poder abrir uma filial lá, para se eu decidisse ficar, ela ficar comigo lá de vez. Mas quando fez um ano, eu combinei com ela, vamos fazendo um ano, a gente senta e vale ver se vale a pena ou não ficar. E eu tenho muito carinho pela EB, mas quando eu cheguei na EB, eu imaginava que era a NASA, e a EB não é a NASA. A EB é um grande birô, um grande carimbaço lá. O que a gente tem no Brasil mais próximo da NASA é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José, que é parceiro da EB, mas não é a EB. E eu disse, amor, eu estou frustrado aqui, porque eu não estou vendo gente com vontade de fazer o programa. Eu vim com um gás de querer fazer o programa espacial mudar. Olha o que eu estou vendo aqui, um pessoal com pensamento jurássico, pessoal ainda que está com a mentalidade de programa espacial da década de 70, 80. Não se fala aqui em New Space, não se fala aqui em startups espaciais. É só aquele mesmo velho grupinho que sempre estava no programa espacial ali, comendo uma verba aqui, comendo outra ali. Eu vou me embora, eu não quero ficar aqui. Eu posso, com o conhecimento que eu obtive estudando para o doutorado, com o conhecimento que eu obtive na China, com o conhecimento que eu obtive na própria EB, foi um grande aprendizado lá. Eu conheci as pessoas mais inteligentes da minha vida, eu conheci lá, certo? São pessoas diferenciadas, todos que passaram no primeiro. E eu, quando passei no concurso da EB, foi o primeiro concurso. A EB tinha 24 anos de criada, foi o primeiro concurso. Cheio de vícios, de gente nomeando gente, de gente indicando gente, cheia desses vícios de gestão pública, né? Justamente porque não tinha quadros próprios. Eu falei para minha esposa, eu disse, eu estou com essa idade, meus pais já estão velhinhos, os seus também, né? Não sei se vai valer a pena a gente sofrer tanto, a gente não tem parentes aqui. Eu não estou vendo compensação nisso. Eu vou ficar frustrado, etc e tal, porque eu não estou vendo as coisas andarem como eu imaginava que deveria ser. E voltei para Salvador, pedi minhas contas lá, retomei meu contrato com a Embasa, pedi para voltar para a Embasa. Voltei, e quando voltei, um amigo meu, que eu conheci lá em Brasília, que conhecia o Duda Falcão, fez a ponte. E a partir de 2018 eu comecei a ajudar o Duda, escrevendo alguns artigos ad hoc no canal. E quando chegou em 2019, que o blog fez 10 anos, o blog já estava com aquela cara velha de blog, de criado há não sei quanto tempo.
E eu sou da área de TI, eu disse, Duda, vamos fazer adaptar aqui para a internet 4.0, vamos botar umas coisinhas mais bonitinhas aqui, tá com cara feia o blog e tal. E Então, o cara lá comprar um negócio foi pra Marte. Né? não. Aí Aí a gente fez um retrofit no blog e tal, mudamos o jeito, tá? E começamos um projeto para ativar o canal no YouTube. Ativamos em 2020, quando veio a pandemia. Aí começamos a fazer live. Então nós temos o blog, todo dia sai notícia. E o conteúdo? O conteúdo do blog, todo dia sai notícias. Nós temos conteúdos autorais nossos, né? Nós publicamos artigos, eu e ele. Nós fazemos clipping, pegamos notícias de outras fontes e publicamos. E muitas vezes pegamos notícias de outras fontes e fazemos resenhas sobre essas notícias. Comentamos, debatemos sobre essas notícias. E o canal no YouTube, a gente faz toda quinta-feira um programa chamado Espaço Semanal, onde a gente pega as 10 notícias mais importantes da semana, publicadas no blog, e nós comentamos, abrimos para debate com os espectadores, perguntas, Tem uma boa etc. audiência? Tem uma boa audiência. Na faixa aí de cada... Agora são programas longos, né? Sim. Nossos programas são na faixa de 2 horas aí de duração. A gente vai apresentando as notícias, comentando e respondendo perguntas do pessoal que tem interação. Pô. E fazemos também lives com convidados. O programa de quinta-feira, toda quinta-feira tem. E algumas semanas a gente tem live dia de terça-feira com convidados. Semana passada nós tivemos 2, porque houve um problema de agenda dos convidados. Fizemos uma entrevista com um advogado que falou sobre mineração espacial e uma legislação brasileira, a necessidade de uma legislação nacional para falar de mineração espacial. E falamos também com uma representante da comunidade quilombola de Alcântara. Quando a base de Alcântara foi implantada, na década de 80, 79, 80, né, por aí, as comunidades quilombolas que viviam na região da base foram retiradas de suas terras pela Força Aérea, a mando do governo, é claro. E essas pessoas que viviam no litoral, onde a base hoje se encontra, foram levadas para o interior da península. Elas viviam de pesca, subsistência. E no interior da ilha não tem como eles irem para o mar. Então, é um problema social grande que ainda não foi resolvido, tem 44 anos. E nós convidamos os representantes das associações lá para... Tem água ainda aqui. Tem água aí? Ficando um pouco rouco, né? Tem Nós água convidamos o representante para falar sobre esse drama deles, certo? Então, a gente pega temáticas diversas, falamos sobre satélite, Amazônia. Então, tem direito espacial, tem políticas espaciais. Legal. Então, é bem variado, os temas são bem variados. Eu vou conhecer. No Brasil, quais são os principais observatórios? Bem, os mais tradicionais... Tem um observatório nacional lá em Minas Gerais, certo? Que é um dos principais, né? Mais antigo. Nós temos o observatório aqui em Feira de Santana, nós temos observatório em Brasília, nós temos observatórios em Salvador, né? Em Feira de Santana, Salvador não. Salvador não, porque Salvador tem muito problema de pele, né? A poluição luminosa. Em Feira de Santana, talvez hoje, eu não sei como é que está o observatório lá de Feira, tem um tempo que eu não vou lá, mas pelo crescimento que Feira vem tendo, talvez já não esteja tão interessante por causa dessa poluição. Ah, tá. Mas, em termos de observatórios, esses são os principais aí do Brasil. A UFB inaugurou um, né? Não foi um observatório, não, foi um planetário. Planetário. Isso. É um planetário. Como é que você fala que é observatório? Foi um Qual é a planetário. diferença? Ela está perguntando aqui. Porque o observatório, ele tem um telescópio em que você observa o céu ao vivo, quer dizer, ao vivo não, porque o que você está vendo é o passado, né? O brilho da estrela que você está vendo hoje, aquela luz demorou anos até chegar aqui. Então você está olhando ali, né, o espaço diretamente. Um planetário, ele pega imagens do céu e projeta numa abóbora semisférica, onde quem está assistindo fica imerso, é como se você estivesse fazendo uma viagem pelo espaço, você vê os astros passando. Então, o sistema de projeções faz com que você tenha uma imersão
como se estivesse fazendo parte daquela exploração do universo, mas é uma realidade aumentada, Sim. não é uma imagem real que está se observando ali naquele momento. Olha que legal, viu? Perguntas jovens. Alguém quer ir para Marte? Tá com medo? Se botar me pagarem a viagem, botar uma mala de 1 milhão para eu ter depois da viagem, eu não quero ir. Velho. E você sabe que é só de ida, né? Ave Maria. Que nem do submersível, O que né? é só ida. Ave Maria. Rui, foi um prazer, viu, receber você aqui no nosso programa. Eu acho que a temática ela é muito interessante. Eu acho que cabe até futuramente você retornar para mais novidades, né? Espero que... Eu fui em Washington, e aí em Washington eu fui num museu, e aí, museu espacial lá da NASA, não sei o quê. Rapaz, eu vi também de um foguete. Eu não acreditei. Subia a cabeça, subia. Eu falei, rapaz, o que é isso, rapaz? Vocês não têm ideia. Eu filmei até isso, eu tenho gravado em algum lugar. Mas é enorme aquilo dali. A cabeça do ser humano para criar aquilo dali, os estágios, o negócio, é fantástico. Eu entrei numa simulação de base, não? Como é que você chamou de... Que fica aquelas... Tudo parecendo um alumínio, você vai entrando, entra em uma salinha, entra em outra. Sim. Eu entrei também. É bem interessante essas coisas, é bem criativo. Mas foi muito legal, obrigado. E aí espero que você também tenha gostado. Gostei muito, agradeço. Somente aí que o pessoal me fez uma pergunta, você gosta de quais bandas e tal? E aí eu fui falando e cheguei aqui já com a abertura com Big Mouth Strikes Again, o The Smiths, né? Minha banda favorita. Aí nós tivemos aí Dire Straits. Dire Straits. Então, a turma o muito Rafa bem é recebido, aí. a simpatia de todos da equipe aí. Parabéns, Obrigado. Luiz, pela iniciativa, né? Pelo programa. Eu tenho acompanhado os programas anteriores, assisti até alguns da primeira temporada, já vi a mudança para a segunda temporada. E agradeço muito pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, porque, assim, essa temática que na área espacial, eu e o Duda, a gente luta muito porque, com todo respeito e não desmerecendo aqui, mas na Bahia essa temática da área espacial era muito colocada em segundo plano, a gente tem dificuldades. Por exemplo, a gente manda e-mails para as escolas de graça, para dar palestras, fazer atividades, e a gente não tem o retorno, a gente lá, só falta chegar, pagar para poder ir lá dar uma palestra. A gente não tem essa receptividade. Talvez a gente precise... e esse trabalho da gente é um trabalho de conscientização. Sim. É um trabalho que a ideia é levar esse conhecimento e torná-lo o mais popular possível. O Brazilian Space ele fala de espaço de um modo geral, lógico. Ele é focado muito em programa espacial brasileiro, porque seria muito fácil para a gente estar falando de lançamento da SpaceX, lançamento de outros lugares do mundo. A gente fala também. Mas o Brazilian Space, a temática é o espaço do Brasil, que a gente quer lutar para que o Brasil tenha um programa espacial. Isso começa com a educação, com a sensibilização das pessoas. É uma luta, assim, manter um canal desse por 15 anos. O Duda ficou 10 anos praticamente sozinho. Eu entrei depois e tentando dar uma força. Mas é uma luta, mas é muito gratificante. E quando eu recebi um convite para participar de um programa aqui na Bahia, já ministrei palestras fora, já fui para eventos fora, já apresentei trabalhos fora, mas, assim, ser convidado para um programa na Bahia de assuntos diversos, mas que também está se abrindo para trazer essa temática espacial, para mim foi muito gratificante. Sem nenhum barrismo, né? Mas porque eu vejo que existe muita oportunidade de espaço para a gente tratar mais esse tema e trazer isso para próximo das pessoas, as pessoas enxergarem a importância. Enxergarem também a importância seguinte: o espaço, ele não é só devaneio, paixão, ele é também oportunidade de negócio. Claro. A indústria espacial vai crescer no mundo. E o Brasil, se não fizer nada, já ajuda, porque o Brasil vai ser carregado nesta onda, porque vai ser um mercado que vai crescer até a década de 2040, vai chegar a $1 trilhão de movimentação exclusiva na área espacial.
Isso abre oportunidades, inclusive, de empregos, né? Para nossa felicidade também, agora o Senai Cimatec está abrindo o Centro Aeroespacial na base aérea de Salvador. O governo federal cedeu a base aérea, que hoje não é mais operacional, né? Ela deixou de operar como base aérea. Tem só lá a guarnição da Força Aérea para manter a estrutura. Não tem mais esquadrilhas. E estava aquele equipamento todo parado. O governo federal cedeu para o Senai Cimatec. O Senai Cimatec está implantando. Eu sou professor da pós-graduação do Senai Cimatec, nas áreas de engenharia e tecnologia. E eles estão implantando lá o Centro Aeroespacial. Então, essa discussão Brasília Space começou já há 15 anos atrás. E agora a gente está vendo um equipamento aqui na Bahia que vai levar a juventude para perto e dizer, ó, como na tecnologia, antigamente ninguém queria parar em tecnologia porque era coisa de gênio. Mas hoje tem espaço para a área espacial, para advogados, para contadores. Toda empresa, startup, vai precisar de um contador que entenda dos impostos, de tramitação alfandegária, né, junto com a logística do processo. Então, tudo isso vai trazer empregabilidade. E eu acho que iniciativas como a sua, de convidar a gente para falar sobre isso aqui, como esse centro aí, vão dar um boom. E talvez, quem sabe, daqui a algum tempo, a Bahia já não esteja mais inserida nisso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite. Fechado. E, tendo outra oportunidade, estamos à disposição. Tá bom. E esse foi mais um Fortuna. Um grande beijo.